Oi, para você que não me conhece, eu sou a Grazi Reis e bem-vindo ao meu canal. Hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de o que é um serial killer, o que é um psicopata e o que é modus operandi. Então, assim, tem algumas pessoas que, né, nem eu vou dizer todo mundo, mas algumas pessoas que assistem vários vídeos de crimes, investigação, né, e não sabem o que é um serial killer, o que considera uma pessoa, né, como um serial killer, o que considera uma pessoa psicopata, né? Então eu quis fazer esse vídeo como o primeiro vídeo da playlist de crimes e investigação. Eu quis trazer esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês o que é modus operandi, o que é um serial killer, o que é um psicopata, né? Para poder entender um pouquinho do que vai vir na sequência de vídeos, que é sobre crimes e investigação mesmo. Então, vou falar sobre alguns criminosos, alguns serial killers. Então, eu quis trazer para vocês o que é tudo isso primeiro, para depois a gente começar a entrar nesse mundo aí de investigação, de crime e de histórias a respeito desse assunto. Então, modus operandi é a forma com que cada criminoso ele tem um padrão de praticar os seus crimes. Então, ele vai sempre fazer do mesmo jeito, ele geralmente não vai fugir daquele padrão dele ali de praticar os crimes. Então, ele vai fazer, cada crime que ele for fazer, ele vai fazer sempre do mesmo jeito. Isso é modus operandi. A psicopatia nada mais é do que um transtorno de personalidade. A psicopatia, ela atinge 1% da população e a maioria são de homens. Um psicopata, ele tem ausência de empatia pelo outro. São pessoas que são incapazes de se colocar no lugar do outro, sabe? São pessoas que costumamos chamar de pessoas que são frias, sabe? São pessoas que não se importam com os sentimentos dos outros também. Outra característica do psicopata também não tem consideração pelo que é certo e pelo que é errado, entende? Eles não conseguem colocar na balança o que tá certo e o que tá errado. Para eles é tudo a mesma coisa. Eles só se interessam pelos seus próprios interesses, né? Nada do que é interesse de outra pessoa vai chamar a atenção dele. Para ele, o que ele quer é o que interessa. O que para ele tá bom é o que interessa. E isso é uma característica também do psicopata. Eles manipulam as pessoas com facilidade. Eles têm aquele poder de encantamento, né? A gente chama, né? Então, isso é uma característica muito grande do psicopata. Eles são egocentristas extremos, né? Eles pensam só em si mesmo. Eles são pessoas que se colocam acima dos outros. Na grande maioria das vezes, isso acontece com um psicopata. Eles têm dificuldade de agir conforme manda a lei e as regras de um determinado local ou de uma igreja, enfim. Eles têm dificuldade de seguir as regras, né? Sendo elas regras do governo, sendo elas regras de uma sociedade em si, né? Eles têm essa dificuldade. Eles são impulsivos também. Então, eles agem no impulso, né? Aquele momento, aquela hora, né? Eles são extremamente agressivos e eles têm uma irritabilidade, sabe? Essas também são características de um psicopata. Eles não se importam com sua própria segurança, muito menos com a segurança de outras pessoas. E assim, eles estiverem correndo um risco, eles não se importam com aquilo. E muito menos se outras pessoas, se eles verem outras pessoas sofrendo um risco, eles também não vão se importar com aquilo. Eles vão parecer indiferentes. Eles têm ausência de remorso. Eles não conseguem sentir remorsos por nada. Então, esquece ele fazer alguma coisa pra você e você pensar que, pelo menos ele deve ter ficado com remorso. Isso não acontece com um psicopata. Ele não sente remorso. E só pra você saber, nem todo psicopata é um criminoso e nem todo criminoso é um psicopata.
Então, dentro de tudo isso aí que a gente falou, muitos criminosos eles não são psicopatas e muitos psicopatas também não cometem crimes. São coisas diferentes. Mas um serial killer, como a gente vai identificar? Um serial killer é uma pessoa que ela comete vários crimes e geralmente esses crimes são praticados da mesma maneira. O serial killer, ele pratica geralmente os crimes da mesma maneira, do mesmo jeito, né? Ele tem a mesma frequência para praticar esses crimes. Então, ele geralmente vai fazer tudo da mesma maneira e com um espaço de tempo igual, né? Então, a maioria das vezes, tá, gente? Não estamos aqui generalizando nada, né? Então, ele vai usar aí o mesmo modus operandi, como a gente já aprendeu no começo do vídeo, né? Ele vai usar aí o mesmo modus operandi para todos os crimes que ele for cometer, né? Então, um serial killer, ele se caracteriza por isso, porque ele tá cometendo aí uma sequência de crimes do mesmo jeito, do mesmo modus operandi e com a mesma frequência ele vai manter. Então é isso, gente. Esse era o vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês o que é, né, um serial killer, como a gente caracteriza um serial killer, o que é um psicopata. Então, um beijo e curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom?